de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Nós estaremos lendo do verso 1 ao versículo de número 12, e também do versículo 17 ao versículo de número 20. Creio que todos acharam. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que procedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levei bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrar numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrar numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Verso 17: Então regressaram os 70, possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submeteram pelo teu nome. Mas ele lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Verso 28: Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, pela leitura da tua palavra, que teu Espírito Santo, Senhor, possa estar falando ao nosso coração, e que o Senhor derrame graça, Senhor, sobre a vida de todos nós que estamos aqui nessa noite, sobre aqueles que estão em suas casas ouvindo, que teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer ao nosso coração a alegria de ouvirmos a tua voz em todo o tempo, o Senhor nos chamando para uma obra que o Senhor tem com cada um de nós, para estarmos debaixo da tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu gostaria de trazer ao nosso coração nessa noite, e se eu pudesse sugerir um tema, eu diria que eu daria a alegria do chamado para servir. Se nós lemos aqui no texto que Jesus ele comissiona, ele chama 70 discípulos e ele passa algumas ordens, essa mesma ordem a gente vai ver, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, do verso 5 a 15, em Marcos, no capítulo 6, do verso 7 a 13, e no próprio Evangelho de Lucas, nos versículos, no capítulo 9, no versículo de 1 a 6, que era como eles deviam proceder de acordo com aquilo que eles foram chamados. Então, Jesus, ele primeiro passa essa ordem aos apóstolos, e após esse tempo, quando ele cria, quando ele convoca essa grande comissão, ele passa a dar essas mesmas ordens. E o interessante é que
a gente fica pensando que muitas vezes, né, nós temos dificuldades em estar dispondo o nosso coração para servir a Deus. Mas nós vamos ver que, a partir desse momento, eles são enviados de 2 em 2, em cidades, vilarejos, né, lugares pequenos, e esses lugares eles iam preparar o lugar onde Jesus ele tinha mais ou menos a ideia que ele iria passar. Então ele iria visitar esses lugares. E a gente vai ver isso, a gente vai ver que eles começam a preparar o lugar, quando a gente vai ver lá no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 38, quando ele entra ali na casa de Marta e de Maria, né? E nós conhecemos a história, né, que Marta está ali aos pés de Jesus, Maria está aos pés de Jesus e Marta está ali arrumando a casa, e ele diz a Marta, né, Marta preocupada, ele diz, olha, Maria escolheu a melhor parte, né? Então, é sempre bom nós estarmos atentos àquilo que Deus tem para nossas vidas, né? Então, a partir desse momento, como disse, eles saem de 2 em 2 e vão pelas aldeias, pelas cidadelas, né? E anunciando, abençoando a vida das pessoas, anunciando aquilo que Jesus tinha dito, que Jesus mandou que eles anunciassem que o reino de Deus era chegado, até quando eles não fossem recebidos em uma cidade, né? Que é o que o verso de número 11 diz, até o pó da cidade que se apegou ao nosso pé, sacudindo contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino dos céus. Então nós podemos, irmãos, ver que Deus, né, Ele manda, Ele nos comissiona. Para quê? Para que a gente tenha um objetivo. E qual é o objetivo? Anunciarmos o reino de Deus, anunciarmos o Evangelho de Cristo, mas também para abençoarmos, né, também para abençoar a vida de outras pessoas. E nós vamos, a partir disso, observar algumas coisas que acontecem, né, que alguns princípios que nós precisamos ter quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos comissiona, né? Nós vamos ver a dificuldade que muitos de nós têm em obedecer a esse chamado, a obedecer ao comissionamento do Senhor. Às vezes nós não queremos sair do conforto do nosso lar, e hoje à tarde eu estava falando de uma forma mais aberta com um conhecido de um cliente, eu dizendo a ele como é difícil. A gente tem a nossa correria do dia a dia, da semana, e como é difícil a gente parar e dizer, Senhor, eu quero dispor o meu coração para estar fazendo a tua obra, para estar fazendo a tua vontade, né? Estava dizendo a ele, eu tenho uma vida bastante corrida, mas o pouco tempo que eu tenho, que eu sei que é pouco, eu falei para ele hoje, eu não assumo o trabalho, né, de sábado à tarde, nem no domingo, porque é o pouco tempo que eu tenho para estar servindo ao Senhor, e eu não posso, né, eu não aceito que a minha vida, que eu me torne escravo do meu trabalho, que eu me torne escravo da minha vida, e venha ser omisso com aquilo que Deus tem nos chamado. Então, que o Senhor nos ajude a compreender essas verdades, que nós precisamos, eu digo que a gente sempre está ouvindo, né, a respeito do chamado, e nós crescemos, né, a maioria de nós que cresceu dentro da igreja, cresce ouvindo sobre o chamado de Deus, no entanto, nós temos as nossas dificuldades em obedecer esse chamado, né, e não é fácil, como eu creio que não foi fácil para os apóstolos, não foi fácil para essas 70 pessoas, quando Jesus os convidou para saírem do seu conforto, para saírem de suas casas e para ali estarem obedecendo à voz de Deus. Nós às vezes queremos desistir por tão pouco. Nós sempre vamos ter alguma desculpa, né? E aí nós vamos perceber que às vezes nós colocamos coisas à frente daquilo que Deus tem para nós.
nós colocamos trabalho, nós colocamos família, nós colocamos a saúde, nós colocamos a nossa incapacidade, né? E às vezes nos falta mais vontade, nos falta mais coragem de estarmos dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que eu não posso, eu sei que a minha capacidade é pouca, eu sei que a minha força é pouca, eu sei que a minha saúde é debilitada, mas eu quero te servir, Senhor. Eu quero colocar o meu coração ao teu serviço. E é interessante que, se você voltar aí no capítulo 9, né, você manter a sua Bíblia aberta aí, o texto vai dizer assim, que Jesus ele põe à prova aqueles que queriam segui-lo. Eu imagino que, e essa é a primeira lição que eu gostaria de tomar para nós nessa noite, é que nós precisamos ter confiança de quem nos chamou. Foi Deus. Quem te chamou não foi homem, quem te chamou não foi pastor, não foi nenhum evangelista, nenhuma missionária, nenhum missionário, mas quem te convocou e quem me convocou foi o Senhor. E eu preciso ter essa certeza no meu coração. E às vezes nós temos essa dificuldade, quando nós vivemos situações adversas, nós mesmos colocamos em dúvida o nosso chamado. Isso é tudo que o diabo quer, colocar em dúvida aquilo que o Espírito Santo de Deus gerou no nosso coração. E é interessante que, como eu disse, que no capítulo 9, a partir do verso 57, Jesus põe à prova os que querem segui-lo. E indo eles, diz assim o texto, indo eles a caminho, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás. Meus irmãos, quando nós temos segurança de quem nos chamou, e se nós cremos naquele que nos chamou, nós vamos ter certeza de estar fazendo a vontade de Deus. E aqui eu gostaria, permita-me, pastor André, dizer algo que está no meu coração. Os irmãos sabem a dificuldade que essa igreja tem passado, esse momento de transição difícil. Um pastor é promovido ao céu, o outro é afastado por pecado. E a gente ouve de alguns irmãos que querem desistir no meio do caminho. Isso, líderes de departamentos da nossa igreja, pessoas que Deus confiou, querendo largar o cajado tão cedo. E essa palavra me veio justamente por esse momento que nós estamos vivendo, por essa situação. Outros, porém, querem procurar a solução mais fácil. Por exemplo, pessoas sugerindo que nós temos que ter imediatamente eleições pastorais. E eu vejo que isso é falta de confiança naquilo para que Deus o chamou. Eu creio que líderes de departamentos, líderes dessa igreja, oficiais, pastores, nós devemos estar todos juntos, porque aquele que nos chamou, Ele há de nos capacitar, Ele há de nos dar graça, e nós vamos passar por tudo isso. E nós vamos ver a mão de Deus operar poderosamente na nossa vida. E nós precisamos ter essa convicção,
E às vezes me parece que falta convicção. Falta a convicção de que eu, enquanto oficial dessa igreja, e tem outros oficiais aqui presentes, alguns estão em casa me ouvindo, precisa dar a mão, não apenas a pastor André, mas a pastor Enilson, e juntos continuarmos pregando o evangelho do reino, anunciando aquilo que, por exemplo, nós aprendemos durante 30 anos com o reverendo Samuel, líderes de departamentos, que às vezes tem mais confiança no homem do que em Deus. Precisa aprender que quem te chamou foi Deus, que você tem que olhar para o alto, porque é de lá que vai vir a tua força, não é do homem, não é de pastor, porque nós crescemos ouvindo que o homem é fraco, que o homem é falho. No entanto, muitos de nós continuam colocando o coração no homem. E eu digo isso porque eu creio que aqueles que estão em casa, que nós que estamos aqui nessa noite, estamos aqui porque cremos naquele que nos chamou. Nós não estamos aqui porque viemos ver ou ouvir o pastor André. Nós não estamos aqui porque viemos ver o grupo de louvor. Nós estamos aqui porque cremos que aqui está quem é maior do que o templo. E nós precisamos crer nisso. Precisamos colocar o nosso coração verdadeiramente a serviço do reino de Deus. Precisamos fazer como esses 70, dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, o Senhor pode me usar, eu quero continuar te servindo. Tem dificuldade na minha vida, tem dificuldade na minha casa, tem dificuldade no meu trabalho, a minha saúde está debilitada, Senhor, mas eu quero te servir. Eu quero ser útil na tua casa, eu quero fazer com que o mundo continue ouvindo que o teu reino está próximo. Então nós precisamos ter certeza de quem nos chamou. E você tem certeza de quem te chamou? Eu creio que o Senhor trará um renovo para nossas vidas, trará um renovo para essa igreja. Porque nós dependemos da graça dele e do Espírito Santo dele. O homem passa, ele constrói a sua história, ou boa ou ruim. Mas nós continuamos confiando no Senhor. Em segundo lugar, eu gostaria que a gente pensasse, e veja comigo aí o verso 2, que nós tenhamos certeza que não vai faltar trabalho para nenhum de nós. Verso 2 diz assim: ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor está dizendo aqui: olha, como a seara é grande e poucos trabalhadores, para vocês que confiam em mim, que dispuseram o coração a me servir, não vai faltar trabalho para vocês não. Tem muito trabalho. Tenham coragem, tenham força. E nós precisamos buscar no Senhor essa força. Eu fico me perguntando se, quando Jesus convoca esses 70, e ele diz isso, eu creio porque isso está no coração nosso, é natural do ser humano, o medo. Jesus dizia assim: olha, vai ser difícil a tarefa de vocês. E eu creio que alguns desses 70, na hora tremeram. Mas o Senhor disse, e o Senhor diz a mim e a você: não temas, eu vou estar com vocês.
Eu vou estar com vocês. Portanto, igreja do Senhor, trabalhos tem, é difícil, precisamos continuar abençoando a vida dessa, não apenas dessa igreja, mas a vida de outras pessoas que olham para nós e esperam de nós que nós tenhamos uma palavra de bênção, que nós tenhamos uma palavra de ânimo, que nós tenhamos uma palavra de encorajamento. Porque às vezes quando nos sentimos fracos, achamos que não tem força, quando sentimos medo, sem perceber, a gente acaba levando outras pessoas conosco. E quando o medo bater, principalmente de fazer aquilo que o Senhor te chamou, que você possa buscar nele forças e dizer: Senhor, eu tenho medo, eu tenho minhas dificuldades, mas eu creio que o Senhor vai me capacitar. Eu creio que o Senhor derramará graça na minha vida e eu vou ser canal de bênção para a vida de outras pessoas. Eu vou ser um canal de bênção para a vida dessa igreja. Aqui nessa noite temos alguns líderes, outros estão em casa. E eu digo a todos nós nessa noite: busque a força necessária que você precisa no Senhor. Não tenha medo. Tenha certeza que o Senhor derramará graça na tua vida. Tão somente mantenha o seu coração firme e fiel a Deus, crendo que foi Ele que te chamou. E em terceiro lugar, que a alegria da nossa vida seja a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Verso 20 diz assim: não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Às vezes nós achamos que impressionamos Deus pelo jeito que a gente toca, pelo jeito que a gente canta, pelo jeito que a gente prega, pelo jeito que a gente serve, pelo jeito que a gente ora, e nada disso impressiona a Deus. Nada disso. O Senhor diz: olha, e eu acho muito interessante essa parte, porque o texto diz que eles voltaram muito felizes e, de fato, se eu estivesse lá no lugar deles, ou alguns de nós estivessem no lugar deles, certamente voltariam muito felizes, porque eles viram milagres acontecendo, porque eles expulsaram demônios, porque eles curaram outras pessoas, porque eles viram pessoas sendo restauradas, pessoas enfermas sendo curadas. Então eles voltaram com alegria no coração. Mas eu creio que Jesus disse aqui, deu essa palavra a ele, para que a vaidade não entrasse no coração de alguns, não de todos, mas no coração de alguns. Porque às vezes a gente acha, temos a falsa ilusão que Deus depende apenas de nós. E o Senhor então nos diz: vocês têm que estar alegres. Vocês têm que me servir. Vocês têm que se sentirem honrados. Não por aquilo que através de vocês eu irei fazer, mas por aquilo, pelo simples fato de o nome de vocês estar arrolado nos céus, está escrito no livro da vida. Então, irmãos, que possamos, em nome de Jesus, ter no nosso coração a certeza de que Deus não se impressiona conosco. No entanto, aquilo que fazemos para o Senhor.
Aquilo que pregamos, pregamos para o Senhor. Aquilo que vivemos, vivemos para o Senhor. E se o Senhor nos usa, é porque Ele é misericordioso, não porque haja mérito em nós. Que o Senhor continue nos usando, que o Senhor continue derramando graça nas nossas vidas, mas que principalmente, que o nosso coração entenda que todos os méritos, todas as honras, todas as glórias pertencem a Jesus Cristo. Gostaria só de concluir essa breve meditação dizendo algo muito interessante. No verso 21 diz assim: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelastes aos teus pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim é do teu agrado, ou porque assim foi do teu agrado. O presbítero Joabe, ele falou do milagre que Deus fez na vida da sua esposa. E eu creio, Joabe, que o Senhor ainda fará muitos milagres nessa igreja. Eu creio que o Senhor fará muitos milagres na nossa vida. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele nos dá essa alegria. E o próprio Jesus, como nós lemos aqui, Ele se alegrou nisso. Ele disse: Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e entendidos e revelasse aos teus pequeninos. E aqui estamos nós, os pequeninos do Senhor, buscando a sua face, entendendo que aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, os milagres que acontecem, as palavras que são ministradas, as vidas que são restauradas, os casamentos que são restaurados, os filhos que são libertos das drogas, a porta de emprego que é aberta, é porque o Senhor quis revelar isso a todos nós. É porque o Senhor hoje ainda faz. E essa igreja creu no passado, crê no presente e continuará crendo no futuro. Que o Senhor é quem opera tudo em todos para a honra e glória do nome dele. Que Ele, pois, nos abençoe em nome de Jesus.